E agora vamos também conectar com os nossos irmãos que, através do Facebook, participam dessa noite conosco. Lembrando aos nossos irmãos que estão em casa, que também se reúnam e coloquem também a sua água para fluidificar durante todo o tempo que estaremos aqui iluminado por todo esse plano maior. Para falarmos sobre mediunidade infantil, precisamos um pouquinho entender por que fomos pensar nesse tema, né? Então, na minha profissão, eu tenho visto quantos jovens que se perdem na sua sequência. Quanta dificuldade de estabelecer uma proposta de vida. Quanta dificuldade de tomar uma atitude e uma decisão. E aí, como eu já tenho alguma idade, numa história de momentos que eu vivi em tempos muito mais fáceis do que hoje, mas eu me lembro que, por mais que as famílias não tivessem uma estrutura diferenciada da religiosidade, mas tinha fé em Deus, porque sempre aprendemos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande mestre. Tínhamos muito medo de Deus naquele tempo, né? Ele era muito bravo, como era colocado, e a gente tinha assim um cuidado muito grande. Mas nossos pais tinham consigo uma estrutura muito forte de caráter, moral e ética. Eram pessoas que um fio de bigode era suficiente para um combinado. E nós aprendemos isso, trouxemos com muita força e tínhamos muito fé nesse estar, neste modelo que nos dava segurança e equilíbrio. Mas, com o tempo, os pais têm deixado a formação religiosa de seus filhos, por uma questão de um modernismo que eu não sei de onde iniciou, mas deixa para depois. Não, agora não vamos batizar, não vamos indicar uma religião, não vamos facilitar um processo de instrução. E quando eles tiverem 18 anos, eles fazem suas escolhas. Infelizmente, o resultado de toda essa geração é não saber fazer uma escolha. E aí nós temos hoje uma estatística imensa, assustadora, de suicídios, de jovens entre 8 anos de idade e 29 anos de idade. Ou seja, por qualquer motivo, por qualquer falta de fé, de acreditar que alguma coisa do momento possa ser modificada, infelizmente não tem essa estrutura, porque essa estrutura não lhes foi construída desde pequeno. E aí, claro, que nós estamos sempre buscando entender como as pessoas se comportam. Nós somos assistenciais na nossa profissão e também como irmão na espiritualidade, buscando onde é que nós podemos investir. Porque se nós não fizermos alguma mudança, cada vez vai ficar pior. E aí nós ficamos o tempo todo esperando. Alguém vai fazer, alguém vai tomar frente. E nós ficamos ali na carona, no vácuo do nada, sem fazer nem mesmo uma reflexão. Então, o que nós vamos tentar entender, já falamos um pouco sobre o desenvolvimento infantil, que para nós ficou preso por muito tempo nas questões do desenvolvimento físico. A pediatria cresceu de forma fantástica. A obstetrícia, nem se fale, resgata os partos mais difíceis, trazem ao mundo com muita dificuldade situações que já estariam perdidas. Mas chega o momento em que começa a viver no patrimônio da família, a família que recebeu, seja pela barriga, seja pelo coração, seja pela cestinha, não importa. Mas naquele lar destinado, ali tudo vai acontecer.
Ali tudo foi programado. E ali todos nós temos papéis e temos compromissos. Os nossos papéis não são papéis no sucesso econômico. Os nossos papéis são no sucesso do crescimento moral e espiritual da nossa família. Tentando cada vez mais trabalhar com as dificuldades de integração dos componentes de cada família. Tudo ficou muito fácil, porque, não dá certo, separa. Escolhe, você quer ir morar com a avó? Não dá a menor chance de superar uma dificuldade. Toda oportunidade é de dar uma solução imediata. E essa solução imediata eu chamo de desistência. As dificuldades nos foram dadas como oportunidades do Pai, para que conseguíssemos superá-las. Por isso, cada um de nós, em particular, tem uma dificuldade. Mas tem alguém que não tem nenhuma. Puxa, que bom! Está nos ensinando como nós um dia chegaremos se tivermos superado as dificuldades. Estão nos mostrando paralelamente aquilo que nós temos que conquistar. Uns nos ensinam com os erros, outros nos ensinam com o conhecimento e a experiência, e outros nos ensinam com os seus acertos. A vida é assim, é de aprendizado. Então, para podermos falar sobre a mediunidade infantil, eu vou voltar um pouquinho no desenvolvimento da criança para podermos entender esta ligação e esse ambiente que nós precisamos proporcionar. O processo de maternidade é essencial no mundo espiritual, por possuir profunda relevância no corpo energético. É estabelecido um elo entre a mãe e o campo espiritual, permitindo a reencarnação de um novo espírito. Tanto o filho pode influenciar os pensamentos e os sentimentos da mãe, como ela também pode exercer influências sobre o universo psíquico do espírito em reencarnação. Existe um combinado. Está tudo ajustadinho, né? Está tudo pronto. Nossos filhos, muitas vezes, em reencarnações anteriores, foram os nossos inimigos. E o Pai, na sua infinita bondade, diz assim: vocês vão resolver isso por conta dos sentimentos de crescimento, sentimentos cristãos, sentimentos de humanidade. E ali a gente tem o filhinho que a gente acha bonitinho, às vezes é tão feinho. Eu tenho visto uma porção. Há pouco um amigo me pediu para ser padrinho de um bebê, e eu disse, não vai dar tempo. Até você morrer, eu já fui muito antes, o padrinho tem que cuidar. E ele disse, não, mas se você não conseguir acabar de cuidar aqui, vai cuidar de lá de cima. Então, ele quis jogar com 2 tempos, o pouco que me resta e o muito lá de cima. E aí eu fui ver o bebê, né? Claro, uma alegria, muito feinho. Muito feinho. Mas, passado uns dias, acho que eu fui 2 semanas depois, que coisa linda o menino. Então, é uma coisa que a criança, ela vem ali toda contida, estranha, e de repente ela vai desabrochando com muita facilidade. E ela, então, passou na barriga da mãe, onde a mãe foi portadora de todo o ambiente para onde aquela criança viria. A mãe pode estar ali com muito amor, mas às vezes tem um marido que não tem o mesmo respeito, que não tem o mesmo carinho, e ela, sem querer passar o difícil, é impossível, porque é no sistema sensório. E a criança diz, meu Deus do céu, bem que lá em cima eu não devia ter aceito. Por quê? Eu sabia que ia cair num lugar difícil e agora não estão me facilitando.
né? E aí é parto com fórceps, é parto cesárea, é aquele sofrimento, porque a criança diz assim, vou lutar até o final para não sair. Esses dias eu vi uma coisa bem interessante, eu fiquei rindo, é uma brincadeira, me perdoe, nem é um ambiente para isso, mas eu acho oportuno. A mãe está ali sentada e o filho, um homem já, e ele está dizendo que ele está cheio de problemas, né? Então, o que ele faz? A mãe está sentada, ele vai lá, abre o joelho da mãe e diz assim, me põe de volta, me põe de volta. E a mulher dizia, mas você não cabe mais. Ele dizia, faz qualquer coisa, mas eu quero voltar. O rapaz já devia ter uns 20, 30 anos, né? Mas eu achei tão interessante como a gente tem vontade de voltar para pegar de novo aquela proteção da mãe, né? Então, a mãe e o pai faz isso com toda a propriedade, quando dá o conforto e a segurança para aquela mãe. A maternidade, ela não é só da mãe, ela pode ser feita conjunta. E hoje a gente sabe muito bem quanto isso é verdadeiro. Nos primeiros anos de vida, o corpo físico entra em acelerado desenvolvimento. A energia criadora do espírito se manifesta no campo sensorial e motor. É o exemplo que eu contei para vocês do meu afilhadinho feinho, e em 15 dias ele já era desenvolvido. E o carisma dele, quando ele olhava, o meu afilhado, ele disse assim para mim, tio, parece que ele já te conhece. Eu disse, deve conhecer mesmo, porque eu rezei por ele durante a gestação, tudo. Eu acho que ele já me identificou. Mas é uma coisa impressionante. Em questão de muito pouco tempo, já está ali desenvolvido. Compreendemos que a criança, sendo um espírito reencarnado, está reconstruindo esquemas já construídos no passado. Essa formação que ele está tendo é uma reconstrução, porque outras vezes ele já viveu este processo. E ele pode ter ali uma memória. Esta está habilitando o novo corpo ao comando do espírito que gradualmente se manifesta por ela. O amor dos pais é necessário para seu desenvolvimento. Ajudará a acordar sentimentos já desenvolvidos no passado. Uma coisa que eu acho extremamente importante entender que, quando nós reencarnamos, nós já passamos por muitas coisas, né? Eu sempre digo, e a Yara sempre fala aqui para nós, né? Com essa carinha bonitinha, com esse aventalzinho branquinho, ninguém sabe porque já passou cada um, né? Perfuminho para esconder as nossas arrogâncias, as nossas maldades, crueldades e tudo mais. Então, isso tudo está no nosso histórico. Quando nós caímos num lar harmônico, a criança, ela só trabalha os sentimentos de harmonia. Ela não se lembra dos lados difíceis, perversos, que ela praticava. Agora, se ela cai num lar em desarmonia, é claro que ela não vai pensar nas coisas boas que ela viveu. Ela vai voltar para aqueles sentimentos e sensações de maldade e crueldade que ela também viveu. Então, eu vejo muitas vezes, no hospital principalmente, as crianças pequenas, quando elas não têm limites em casa e elas despertaram toda esta força de maldade, a agressividade num processo de doença, que a gente espera que a criança fique ali no colinho da mãe, facilite o tratamento. Não, põe toda a agressividade para fora. É como se fosse assim, não aceito isso de bom que você está me oferecendo. Vou ficar no contraditório que é na agressividade. Na medida em que a criança cresce, sua percepção do meio se amplia e a influência externa se torna maior. A importância do meio é um dos exemplos, será fundamental
na educação do espírito reencarnado nesses primeiros 7 anos. Então, temos uma orientação de que tudo que seremos vai acontecer ali nos nossos 7 anos. A psicologia, a pedagogia, a pediatria definiram com muita clareza as fases do desenvolvimento. Nós aprendemos até os 4, 5 anos de idade os afetos, seremos afetuosos. Os controles, e seremos controladores. E podemos ser maus controladores. E a nossa produtividade. Juntando isso tudo que vamos desenvolver, podemos continuar a nossa vida. Porque temos amor para dar, temos controle sobre aquilo que nós queremos e produtividade para mantermos a nossa vida de uma forma ética, de uma forma moral, com o nosso próprio trabalho. O amor e o carinho dos adultos alimentam a essência divina que todos nós possuímos. E uma vez uma pessoa disse assim, não, ele é assim porque levei ele num determinado lugar e falaram que ele é de uma egrégora do demônio. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, ele se perdeu mesmo no caminho, né? Porque veio nessa mãe católica, nesse mundo cristão, né? Tem informação errada por aí. Vamos logo ajudá-lo a se reencontrar com ele mesmo. Ou seja, acolhendo na espiritualidade do bem para que ele possa esquecer toda a influência que ele recebeu no período dele de sofrimento para reencarnar. Segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, no item 13, após os 7 anos, o processo reencarnacionista está consolidado. Uma primeira etapa da nova reencarnação terminou e o espírito está apto a iniciar nova etapa evolutiva e integrando seu novo corpo. O crescimento físico de uma criança é muito importante, mas um desenvolvimento infantil saudável também passa pelo bom desenvolvimento emocional. O afeto e os limites são fundamentais. São os 2 problemas maiores que nós estamos vendo, né? A terceirização da criança, né? Pouquíssimo afeto, muito investimento para que ela se torne independente o mais rápido possível. Então, temos crianças, temos jovens, muitos jovens, que já falam 1 ou 2 idiomas, são especialistas em informática, têm boas notas na escola, mas são filhos do quarto. Tem toda uma agressividade contida por falta de afeto dentro deles. Um dia ele vai explodir. E quando formos descobrir, aí vamos ver que faltou apenas o colo para ele. Com estas informações, vamos então entender um pouquinho sobre o que significa isso, que é a mediunidade infantil. Na codificação espírita, Allan Kardec já mencionava a mediunidade infantil em O Livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 7. Há crianças que são médios naturalmente, seja para efeitos físicos, seja para a escrita e para as visões. Vamos encontrar crianças, médios involuntários ou naturais, onde os fenômenos ocorrem de forma espontânea. Eu já vi pessoas que frequentam o lar espírita, eu acho que acha bonito, não sei, e fica forçando uma mediunidade para que desenvolva a criança, né? Tem hoje essa coisa do... quando eu era pequeno, nós tínhamos um problema que tínhamos horror. Meu pai era cantor, então quando chegava uma visita importante, tínhamos que cantar. Minha mãe era professora, quando chegava uma visita importante, tínhamos que recitar uma poesia, né? Como minha mãe era espanhola, todos nós tínhamos que dançar um flamenco, porque
todas minhas tias, elas tinham essa história. Nós tínhamos horror a uma visita em casa. Médiuns, historiadores que contam acontecimentos remotos no tempo. Então, tem alguma criança que conta cada coisa que você fica pensando assim, mas não é possível, está cheia de detalhes, né? Não deu tempo de ela ver numa série, numa televisão, porque está com muito detalhes, né? E médium vidente, observando a presença dos espíritos em seu dia a dia. Esses são os que mais a gente encontra no dia a dia, né? Aqueles médiumzinhos, né? Bonitinhos, né? É uma espécie de predisposição natural, isso porque elas acabaram de reencarnar e voltar à vida em um outro corpo. Então, nessa primeira fase, essa espontaneidade mediúnica, muitas vezes é porque ainda a criança está muito presa à vinda da espiritualidade. Então, ainda na fase de consolidação, de ajustes do espírito ao corpo físico. Então, não quer dizer que a criança que é médiumzinha, pequenininha, ela vai seguir com esta mediunidade aparente. Muitas vezes, quando terminar este processo, ela também assume o próprio corpo e depois, com o aprendizado, ela vai desenvolver outras coisas. Por isso, conservam muitos elementos do mundo espiritual. Essa característica faz com que os pequenos tenham mais sensibilidade, portanto, mais facilidade de perceber a presença e as comunicações dos espíritos. Às vezes, uma mãe fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo me livrar dessa criança. Ela sai do meu colo, dorme um pouquinho, e ela acordar do nada, quer colo de novo. Né? E a gente fala assim, manda benzer. Né? Manda benzer, por quê? Porque a gente imagina que aquela criança está com esta sensitividade tão aflorada que ela fica vendo aquilo que nós não estamos vendo. E a criança fica com medo, porque nem toda a imagem vem devidamente estabelecida. Tomara que sejam sempre umas nuvenzinhas branquinhas, bonitinhas, mas às vezes são escurinhas também, né? Alguns sinais são bastante comuns para a maioria das crianças. A mediunidade não se manifesta da mesma maneira para todas as crianças, mas com diferentes faculdades e níveis distintos de desenvolvimento. Nós, espiritualmente, temos níveis muito diferentes uns dos outros, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa está num nível tão pequeno de desenvolvimento, ela já está lá longe, já deu a volta e aí ainda está ali socorrendo a gente. Algumas crianças conseguem receber e interpretar de forma clara as percepções do mundo espiritual. Conversar sozinho é um dos principais motivos. Muitas vezes, a comunicação vem do íntimo da criança. Amigos imaginários representam, sem dúvida, a forte indício de uma mediunidade. Desde pequeno, eu lembro que todo mundo tinha um amiguinho invisível e tudo mais. Hoje, eu continuo vendo, mas assim, dentro de uns determinados lares que têm uma espiritualidade e tudo. Alguns lares que são desorientados, nem amiguinhos invisíveis têm. Quando narram e vem para a terapia ou para a avaliação mental da criança, o que eu vou perceber é que nem é um amigo espiritual. É um processo de depressão tão intensa que ele cria uma fantasia de uma pessoa para não ficar sozinho. Se o seu filho conversa e brinca com seres invisíveis, não o repreenda. Dê abertura para que ele fale sobre o assunto. Os relatos são importantes para identificar se o amigo é, de fato, um espírito desencarnado ou apenas uma fantasia. Né? No meu tempo, quando a gente manifestava qualquer coisinha, não tinha um
para ouvir a nossa história, mesmo que a gente fosse contar. Não, isso é bobagem. Não. Vai, toma um Todd que passa. Né? Não. Ih, vai conversar com a sua mãe, isso daí já está criando coisas. Todo mundo vazava da gente, ninguém queria. Hoje não, hoje a gente tem essa conversa. É justamente como todas as outras necessidades de orientação. Hoje a gente fala com os nossos filhos sobre AIDS, hoje nós falamos com os nossos filhos sobre gravidez, falamos com os nossos filhos sobre todas as patologias que as crianças sem informação precisam. Antigamente, os nossos pais rezavam para o nosso anjo da guarda cuidar. Mas não tinha uma intervenção direta, porque não tinha uma habilidade desse tipo de conversa. Então, o que a gente vê hoje, que os jovens têm tanta instrução, né? Quando eu fui, uns anos atrás, dar um curso sobre prevenção de doenças infecto-contagiosas, especificamente pela AIDS, aí os pais chegaram em casa com os filhos que eles jamais imaginaram, e esperar mais uns 4 anos para falar nisso. Quando chegaram em casa, as crianças deram uma aula para eles, com todas as explicações devidas. Graças à professora, à tia, alguém. E aquele pai e aquela mãe ficaram esperando mais 4 ou 5 anos para chegar lá e não dá tempo de fazer mais nada. Peça para que seu filho descreva a aparência. Enfim, nesse período, nós temos que, o tempo todo, dar uma sequência para que nossas crianças possam falar sobre isso, não temer. E a gente, se tiver alguma dúvida, não fica preocupado. Se a gente tiver alguma dúvida, o que a gente faz? Quando está com dor de barriga, a gente leva ao médico. Se a gente não sabe orientação sobre a espiritualidade, a gente leva no lar espírita. Pede a orientação, pede ajuda, leva ao padre, leva ao pastor, leva onde você confia, para que alguém diga sobre o comportamento diferente e espiritual daquela criança. Eu estou adiantando porque esse é um texto longo e para o nosso evangelho eu preciso fazer uma síntese. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é realmente isso. Antigamente, a mediunidade era vista como um distúrbio mental. Por essa razão, a dificuldade de registros históricos sobre médiuns. No Brasil, temos grandes nomes que descobriram a mediunidade ainda na infância. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que não só as nossas crianças que apresentam uma mediunidade na infância. A história já nos contava, né? As irmãs Fox, as meninas que ajudaram Kardec na codificação, a Defoe, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, todos eles começaram a mediunidade muito cedo. E aí cresceram, desenvolveram com a mediunidade, muito mais sofrida naquele tempo, porque tinham que ficar escondidos, protegidos, né? Corria o risco até de levar pedrada na rua, né? Mas não tinha nenhum acolhimento social para a convivência. Eram pessoas que ficavam destinadas a serem procuradas sempre pelas próprias necessidades. Muito diferente do que a gente vê a espiritualidade hoje como uma grande oportunidade que nós temos para o desenvolvimento. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Vimos o que é mediunidade infantil e alguns sinais de como reconhecer a faculdade nas crianças. Se você é pai ou mãe, vale ficar atento aos sinais que o seu filho manifesta. E não se preocupe, mediunidade infantil é um processo natural. Então, entender a mediunidade como um processo natural, que os nossos filhos não são diferentes
não estão doentes, não precisa levar ao psicólogo, precisa entender e acolher, é exatamente aquilo que nós precisamos ter como conhecimento. E aí vamos para as nossas casas e vamos nos aprofundar deste pensamento. E quem sabe se nós não conseguimos mudar um pouquinho esse futuro que está tão difícil da gente entender para o caminho que ele está indo. Mas com toda a força no nosso coração, com toda a alegria da nossa alma em estarmos aqui com esse grupo do plano espiritual intenso que está nos dando todas as nossas oportunidades, vamos abraçá-los em gratidão e a oração que Jesus nos deixou, vamos fazê-la para levarmos para casa todas as experiências e as bênçãos que aqui nós recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Que Jesus os acompanhe e até o próximo encontro. Que a paz esteja com todos.